Nosso Pode ou Não Pode de hoje vai falar sobre ingenuidade. Vamos entender psicologicamente como funciona a coisa. Claro que não vou falar sobre isso, que eu não tenho propriedade para falar psicologicamente. Então nós vamos chamar a psicóloga de hoje que vai participar conosco. Sirlene Ferreira, pode entrar por gentileza. Tudo bem? Como é que vai? Pode se aceitar, por favor. E já vamos começar falando um pouquinho aí sobre esse assunto. Doutora, em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Ingenuidade, a pessoa, o que ela perde ou quais são os benefícios de se ser ingênuo? Porque a pessoa muito ingênua, ela não vê maldade nos outros. Então ela vê um mundo que às vezes não é real. Por outro lado, ela também é enganada por muitas pessoas. Existe um equilíbrio? É ruim 100%? É bom 100%? Fala pra gente. Então, a ingenuidade, como você estava dizendo, né? Eu estava lá atrás, estava ouvindo, né? Ela é uma característica de que fase da vida de uma pessoa? Da infância, não é? E então quando a gente fala que tem um adulto ingênuo, tem alguma coisa errada, né? Porque esse adulto, ele já passou pela adolescência, então ele teve momentos para poder desenvolver, né, habilidades que uma criança não tem, não é isso? Então a gente precisa pensar o seguinte, né? Quando a gente fala de ingenuidade, a gente está falando de criança. Quando um adulto se comporta de uma maneira que nos remete à ingenuidade, a gente precisa entender se ele de fato é ingênuo, se ele é inseguro, se ele é desconfiado, se ele é uma pessoa que tem muito medo, né? Porque ingenuidade é uma característica de criança e não de adulto. É interessante até porque de fato existe algum problema com aquela pessoa ou também ela pode estar se passando também por ingênua. É o que acontece com muitas pessoas, infelizmente até no meio comercial, a gente poderia dizer, né? Vendedor, não, claro, logicamente não todos. Estamos falando daquele lá que quer tirar um proveito de alguém, usa de uma falsa ingenuidade com alguém que já é ingênuo, aí a pessoa acaba caindo. E esse problema psicológico é o quê? É tratamento? Como é que funciona? Então, mas eu não sei se de fato a gente está falando de ingenuidade, se esse adulto de fato tem ingenuidade, ou se ele não se socializa e por isso ele sabe de menos coisas que as outras pessoas, né? Sabe que eu lembrei aqui de falar? Eu lembro que eu tinha uma professora na faculdade, isso há 20 anos atrás, e eu lembro que ela dizia assim, né? Quando a gente tá passeando na rua e a gente encontra dois cães, você sabe dizer pra mim qual deles é de apartamento e qual deles mora na rua? Dá pra saber, né? Por quê? Porque um vai estar mais sujinho, o outro vai estar mais limpinho. Porque um é mais ingênuo na maneira de andar, um é mais inseguro, é mais comportadinho, enquanto o outro atravessa a rua sem medo, né? Ele perdeu a ingenuidade, não é isso? Então no ser humano é a mesma coisa, né? Não é que vai morar na rua, mas assim, vivenciar mais coisas. Onde estava esse adulto que não vivenciou outras coisas, né? Se manteve na infância. Nossa, isso existe? Eu nem sabia, né? Mas não sabe por quê? Porque não tem interesse, não tem conhecimento, ou porque tem algum problema e, né, realmente não absorve as coisas que vive. E aí sim a gente pode estar falando de um problema, de uma patologia, né? Então ele vive coisas, mas ele não consegue guardar essas experiências com ele. Ele não as vivencia de fato. Muito bem, é isso mesmo. Tem alguma pergunta da internet ou sua, Carol? Eu tenho uma pergunta que a doutora já veio trazendo aqui pra gente a respeito de como que é esse perfil da ingenuidade, né? Que é aquela pessoa que parece que enxerga o mundo sempre cor-de-rosa, né? Mas também nós conhecemos, acredito que alguém já conhece, uma pessoa muito positiva, aquela pessoa que é sempre otimista. Como que a gente consegue identificar se uma pessoa está sendo ingênua ou se simplesmente ela é otimista mesmo? Qual a diferença ali? Onde está essa linha que separa? Lembrando que assim, né? Ingenuidade é uma característica de criança, não é uma característica de adulto. Ela, de fato, ela pode ser otimista demais e pensar que todas as pessoas no entorno dela, porque assim, eu costumo dizer isso assim, as pessoas medem o mundo de acordo com a própria régua. Eu não faço maldade, eu espero que ninguém aqui faça, não é? Mas não é bem assim, né? Nós vivemos numa sociedade onde isso existe.
né? As pessoas, muitas vezes a gente até convive e fica decepcionado, né? Por que a gente se decepciona, né? Porque quem é que cria muitas expectativas? Criança. Criança cria muita expectativa. O adulto, de fato, ele diz assim, vamos ver como é que vai ser. Não sei ainda, né? Eu estava até pensando no caminho, né? Vindo para cá, pensando em vários aspectos, né? Quando uma pessoa diz assim, eu me casei e eu não sabia que ele, por exemplo, que ele fosse capaz de me deixar um dia da semana para jogar futebol com os amigos. Ele não tá te deixando, ele, né, é um momento dele, né, tem respeito nisso, mas ok. O que imaginava? Imaginava que era um casamento de novela, de boneca, né, onde um não pode respirar sem a ausência do outro. Quem pensa assim? Criança. Não é? Então, por que deposita tantas expectativas? Eu tô sendo clara? Tá, com certeza tá. Bom, a gente encerra aqui o pode ou não pode e a moral da história é deixa o marido jogar bola, tá bom? Brincadeira. Quer dizer, brincadeira que eu tô encerrando. A outra parte é séria. Márcia, tem pergunta da galera aí, não? Sim, tem o Gabriel aqui do nosso lado aqui. Gabrielzão, faz uma pergunta aí pra doutora. O que eu posso fazer pra mim não ser vítima da minha ingenuidade? Então, você já é um adolescente, né? Então, assim, o seu círculo de amigos já não são mais os mesmos, ou pode até ser os mesmos de quando você era criança. No entanto, vocês já amadureceram. Hoje vocês falam de assuntos que naquela época vocês não abordavam. Hoje vocês já assistem programas de televisão como, por exemplo, o que a gente está aqui participando, né? Que te traz informações quando você era pequeno, você não tinha. Então, quer dizer, essas ferramentas todas te conduzem para o mundo dos adultos, para um mundo onde a ingenuidade não cabe mais, né? Mas se mesmo assim, porque assim, a gente não sabe de tudo na vida. A gente se surpreende com muitas coisas, sim. É claro que sim, né? Mas saber ao menos o quanto isso pode ser perigoso ou não para você, né? Ir em tal lugar é um lugar que coloca a minha vida em risco. Vale ir em tal lugar para me divertir? Olha, eu acho que o risco lá é maior do que a diversão. Portanto, eu decido, eu não vou. Não é? É isso aí, muito bem. Doutora, mais ou menos o que o Anderson falou em relação a perder essa ingenuidade e ter a certeza que se a gente erra uma vez ou acaba caindo uma vez na cilada, a segunda a gente já está mais esperto. Que é exatamente o que a senhora estava falando, né? Na infância, vai tentando e errando até uma hora que fala, peraí, a segunda vez já vi que acontece, na terceira não vai, é o que o adulto faz. Quando isso na juventude, como até o Gabriel na plateia, ele perguntou, quando isso acontece na transição da infância para a juventude, que ainda está naquele de confiar, mas já ficar meio ligeiro, meio esperto, como é que a gente faz para ter uma certeza? Claro que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, ou no que a gente vai fazer, mas como é que a gente faz para ficar mais perto, mais ligeiro com as coisas? Então, é interessante a gente pensar que, assim, além dos jovens, né, tem as mães dos jovens, né? A gente vive hoje numa sociedade que a gente tem medo mesmo, né? A gente tem medo da violência, a gente teme muitas coisas, né? A gente vive numa cidade onde não é muito fácil viver, né? E aí, muitas vezes, os pais, né? A mãe, com a ideia de proteger o filho, que é função materna, mas super protege. E super proteger é não permitir que os filhos tenham acesso às vivências que vão amadurecê-los, né? E eu sempre falo, não é apenas o jovem, é também a mãe. Então, assim, entender que ela pode participar desse processo, supervisionando, né? Mas permitindo que ele também ouse algumas coisas. Quer ver uma coisa que eu acho interessante? Eu, aos 12 anos, eu ia para a escola de ônibus. Hoje é muito difícil quando a gente conversa com uma família, né? Dependendo da classe social, por exemplo. Não, pelo amor de Deus, meu filho só tem 15 anos, ele vai pegar ônibus?
pegar ônibus é uma experiência. E é interessante que ele possa vivenciar essa experiência. Então, são pequenas coisas, né? Que também, eu não acho errado a mãe ficar com medo. Tem medo porque sabe que de verdade a gente está num lugar que não é muito... É muito violento de fato, mas ela pode fazer combinados. Me ligue quando chegar, me mande uma mensagem. De uma certa forma, ela está supervisionando, ela está junto dele, né? Então, assim, permitir. Eu sou de uma época que os adolescentes gostavam muito de se reunir nas casas, né? Hoje a maioria mora em condomínio, esse tipo de coisa, né? E é gostoso, por que não descer para ficar com os colegas também? Tem horário para subir, não tem problema. Ainda é um adolescente, não é um adulto, né? Mas precisa trocar informações, precisa socializar, precisa trocar vivências. E também entender, os adolescentes, é interessante que eles saibam que a gente não precisa passar por tudo para aprender. A gente pode ouvir o amigo contar como foi com ele, né? Olha, fiz uma coisa e me arrependi, porque foi muito ruim. Opa, é mesmo? Talvez eu não precise fazer, né? Então... Os próprios pais, como a senhora estava falando, né? Sim. Porque mãe é uma brincadeira, né? Mãe eu falo que tem a mãe Elias, né? Que ela pega o guarda-chuva, fala, mãe, faz 13 dias que não chove, não tem nada, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, só cai dilúvio lá. Porque aí vai essa experiência paterna e materna, olha, assim, assado. Eu mesmo, quando era pequeno, eu me considerava uma criança muito ingênua, acho que até é demais. Porque eu cresci ouvindo meu pai falando, você tem que ser mais esperto, mais ligeiro. E eu andava de bicicleta na porta de casa até o dia que vários, assim, garotos, a gente sabe de fazer besteira mesmo, né? Sim. Gente mal intencionada, né? Um pouco mais velha que a gente. Hoje a gente dá um rolê nessas bicicletas aí, eu com a minha e a do meu irmão, também com um amigo meu. Eu falei, não, cara, vai. E tá dando volta até hoje, não voltou ainda pra devolver a bicicleta. E a gente vai aprendendo. Então a dica dos pais também faz toda a diferença. Pois é, os pais podem, não só podem, acho que assim, eles devem participar. Mas eles podem participar supervisionando, não necessariamente, né? Então, assim, eu conheço casos assim, a mãe diz, eu levo no shopping e vou buscar. Eu acho super legal. Mas conheço casos de mãe que dizem assim, eu levo, me escondo e fico andando atrás dela sem que ela perceba. Era lá, né? É uma luta, é difícil mesmo. Marcião, tem pergunta da galera aí, não? Ah, sim, doutora. Deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Até quando ser ingênuo é ser saudável? Até quando é criança, né? Essa fase aí é a melhor de todas, né? É muito bom, né? Uhum. Ser criança é bom demais, né? E qual é uma dica que você pode dar para aquelas pessoas que são mais maduras, a solução para esse problema? Porque ela cresce com esse sentimento, né? E ela acha que ela pode carregar pelo resto da vida dela, mas talvez a simples atitude será o suficiente para ela sair dessa situação, né? E a gente vê muito mesmo isso, né? As pessoas que são inseguras demais, elas têm dificuldades, recebe convite e sempre dão uma desculpa para não ir na casa de um amigo, de um parente, não querem se socializar. Elas ficam mais sozinhas, né? Elas não querem muito aprender sobre, eu brinco, eu falo, bem-vindo ao mundo real, bem-vindo ao mundo dos adultos, né? Porque não é muito fácil chegar nesse mundo dos adultos, né? O adolescente, ele é aquele que ele ainda quer receber, quer que a mãe leve o leite na cama, mas ele não quer que ela saiba a senha do celular dele. Né? Verdade. É uma transição muito... não é fácil, não. Não é verdade? Agora, é importante, assim, que essa pessoa também, às vezes, precisa de ajuda de uma profissional para saber que pode se arriscar, que nem tudo é tão ruim, né? Porque às vezes a pessoa cria um mundo assim de terror. Eu tenho medo, porque andar de ônibus é muito... Olha, andar de ônibus é uma coisa que todos os trabalhadores em geral acabam fazendo. Então não é a pior coisa do mundo. É uma coisa real, as pessoas usam. Até normal, né? É comum. E pode acontecer alguma coisa, pode ter um assalto? Pode, numa cidade grande pode, é mais comum inclusive do que numa cidade pequena. Agora, isso não acontece toda hora, né? Não é uma coisa que minutariamente está acontecendo, e por isso a gente pode andar de ônibus sim, não é? Então, se arriscar, né? Muito bem, é isso aí mesmo. Exatamente, não ficar criando monstros na cabeça. Eu tô com uma pergunta aqui no Instagram, e assim, a doutora já trouxe vários
exemplos, né, de como a gente pode melhorar, né, nos livrar dessa ingenuidade. Mas quando a pessoa não consegue ter aquele botão de estralo, não consegue identificar que está com isso. Aí aqui eu tô com uma pergunta da Débora, que interagiu pelo Instagram. Obrigada, Débora. E ela perguntou assim: doutora, quais os riscos que a ingenuidade pode trazer para as nossas relações, nosso trabalho? A senhora pode trazer uns exemplos pra gente? Sim. É o risco de ser infeliz, né? Porque é um adulto que cria expectativas de criança. É um adulto que, para tomar uma atitude, depende do aval dos pais. E olha, veja, né? Então já tem 30 anos e precisa perguntar para a mãe, né, o que deve fazer em relação à saúde do filho, em relação a uma questão que ela mesma precisa resolver, né? E precisa resolver para amadurecer. Precisa resolver, inclusive, para deixar de ser ingênua, né? Então, assim, acaba sendo uma pessoa infeliz, uma pessoa mais insegura, não se sente capaz de fazer as coisas, precisa sempre que alguém ajude, né? Porque acha que... outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, mostrou lá uma figura e disse para mim: é bonita essa figura? E eu disse: você quer a minha opinião ou você quer que eu confirme se é bonito? Ele disse: porque eu não sei se é feio ou bonito. Eu falei: você não sabe? Não sei. A minha mãe gosta bastante de tal cor, meu pai gosta bastante de tal cor. E aí eu queria que você me dissesse se essa figura é feia ou bonita. Atrapalha até o autoconhecimento, parece, Pois né? né? Então dizer: não gostei. Ó, mãe, desculpa, mas não gosto da mesma cor que a senhora. Não é? Ô, pai, desculpa, mas a minha cor preferida é outra. E o pai não vai ficar frustrado, chateado. Ai, meu filho não gosta. Meu pai gosta de verde, eu não gosto. Eu não gosto de Entendedores verde. entenderão. Eu não, na minha casa não tem branco. nada verde. Gosta de preto e branco? Com certeza. Eu gosto de uma corzinha a mais esse preto e branco, um vermelhinho. Eu acho que a preto e branco é o mais bonito. Isso aí, isso mesmo. Vocês são monocromáticos, vocês não entendem. Deixa eu falar uma coisa. Um exemplo que a senhora estava dando. Alguém que age dessa forma. Como que a gente pode ajudar? Como a senhora falou: puxa, mas você não sabe. Como é que você consegue ajudar a tirar essa ingenuidade, mas também não deixar a pessoa... o oposto da ingenuidade, não sei. É perversa, né? Uma pessoa cruel. Alguém que não, até não consegue olhar com bons olhos outra pessoa, né? Alguém vem falar com ela: não, essa pessoa vai fazer mal, tudo alguém vai fazer um mal, tudo alguém vai atrapalhar a vida dela, ninguém presta, ninguém serve. A gente vê muito isso até em relacionamentos, né? Eu trabalhei muito com essa área da vida sentimental. A gente vê as pessoas, a famosa frase: homem nenhum presta. Por quê? Porque já viu muitos casos aí na vida dela que não confia mais. Como equilibrar isso? Não deixar a pessoa ingênua demais, mas também não transformá-la, né, em alguém perverso, alguém que não confie mais em ninguém. Eu acho que uma boa saída, assim, os amigos, né, que percebem isso e que têm acesso a essa pessoa, poder conversar com ela, apontar, né? Olha, você já percebeu que você sempre fala que ninguém presta, né? Que tem medo de tudo. Veja, eu sou seu amigo, eu te quero bem, eu sou do bem. E como a mim tem várias pessoas, né? Então, assim, começar a dar exemplos, né? Olha, eu fui uma vez viajar sozinho para tal lugar e foi muito bom, conheci pessoas boas lá, né? E por que você um dia também não arrisca? Quer ir comigo da próxima vez? Né? Meus familiares são legais, quer conhecer? Porque essas pessoas, às vezes, elas ficam até segregadas. Elas não se misturam, né? Porque tem medo de tudo ou então acredita em tudo, né? Eu me lembro, no final do ano, teve um acontecimento, me parece que num shopping, eu não lembro o nome do shopping, mas eu me lembro que colocaram um Papai Noel negro. E aí os clientes reclamaram, e os clientes disseram: que absurdo um Papai Noel negro, e foram falar com o diretor do shopping. Não existe Papai Noel negro. Aí o diretor do shopping disse: não existe Papai Noel. Boa. Adorei. Muito bom. É mais ou menos isso mesmo. Olha a ingenuidade. Muito bom, tá certo. É bem por aí. E é como a senhora falou, a gente tem que buscar de uma maneira sadia, de uma maneira... se temos essa confiança, né, de poder passar, como a senhora falou, um amigo, um familiar, alguém, isso vai com certeza ajudar. Sim. A gente já não está com mais muito tempo, mas queremos agradecer muito a presença e a participação da senhora. Obrigada.
É isso aí, acabou, mas daqui a pouco agora tem mais. Agora que eu fiquei mais motivado, que ela falou que é preto e branco. Só porque falou isso, você ficou feliz, Não, né? sobre tudo, pastorzão. Você tá com camisa rosa, cara. Ih, algum preconceito? Não, eu tô falando só que você tá com uma camisa rosa, não é preto nem branco. É pra interagir. Pra interagir. Para de ser ingênuo. Tá bom. Doutora, muito obrigado. Obrigada a vocês. Aí já virou vaso o Tá programa. amarrado isso aí. Não. Tchau, pessoal. Valeu, valeu. Pronto. Tchau. Muito bem. Muito obrigado, a produção maravilhosa. Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigada a vocês. Os contatos, por gentileza? Então, no Facebook, Sirlene Ferreira. E o meu telefone, que é 11 99142 7553. Mais uma vez, obrigado. Obrigada a vocês. E continue aí instruindo essa galera com sabedoria. É isso aí, pessoal.